Começamos a nossa aula vendo os efeitos negativos da reincidência. Vamos trabalhar com esses efeitos negativos, você vai anotar no seu caderno. Efeitos da reincidência que vão além da circunstância agravante, ou seja, você já sabe pela aula anterior que a reincidência é uma circunstância agravante genérica prevista no artigo 61 do Código Penal. Mas não basta saber isso, é importante saber ainda todos os outros efeitos, ou melhor, a maioria, pelo menos, dos efeitos da reincidência. Vamos ver vários aqui, além daquele que constitui a circunstância agravante. Então a gente tem, por exemplo, efeitos em relação à progressão de regime, efeitos em relação a alguns benefícios processuais. Vamos ver isso nessa aula. E a gente começa trabalhando com a questão da progressão de regime e do regime de cumprimento de pena. Nós vamos ver que a reincidência altera o regime inicial de cumprimento da pena. Vamos anotar isso no caderno. Então, o primeiro efeito, vamos colocar aí, letra A reincidência altera o regime inicial de cumprimento da pena. A reincidência altera o regime inicial de cumprimento da pena. Vamos ver em que aspecto a reincidência altera o regime inicial. Vamos ao artigo 33 do Código Penal. 33 do Código Penal para entender esse efeito negativo da reincidência. A gente tem o seguinte aqui. Eu vou direto ao parágrafo 2º. Então já coloque aí no seu caderno, é o 33, parágrafo 2º do Código Penal, que diz o seguinte: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Letra A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. É o que diz o 33, parágrafo 2º. Então veja, pela linha A desse parágrafo 2º, se o condenado com pena superior a 8 anos iniciar o cumprimento da pena, deverá, segundo a linha A, iniciar em regime fechado. Então vamos ter o regime fechado para o início do cumprimento da pena. E esse regime fechado, ele será aplicado no caso do primário ou reincidente. No caso do primário ou reincidente. No caso do primário ou reincidente. Então temos aí o regime fechado, havendo pena aplicada superior a 8 anos, tanto para aquele que é primário quanto para aquele que é reincidente. E a linha B vai dizer, regime semiaberto, a execução da pena para o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8. Poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Acompanhe comigo agora o que diz a linha B. A linha B vai dizer o seguinte: se o indivíduo tem pena, vamos colocar aqui, condenado com pena maior que 4 anos e menor ou igual a 8 anos. Então, a pena do indivíduo é maior que 4 anos e menor ou igual a 8 anos. Qual é o regime de cumprimento de pena? Aí a questão da reincidência já vai começar a influenciar. Porque nesse caso, o regime aplicado para o primário será o semiaberto. Então, aquele que é condenado a uma pena superior a 4 anos e igual ou inferior a 8, ele irá para o regime semiaberto, sendo ele primário. Já o reincidente irá para o regime fechado. Isso como regra geral. Nada impede que o juiz, no caso concreto, mantenha o regime semiaberto se entender que é adequado. O juiz pode sim aplicar o semiaberto. A regra geral, no entanto, nesse caso, do indivíduo reincidente que é condenado a uma pena superior a 4 anos e igual ou inferior a 8, ele iniciará o regime de cumprimento da pena em regime fechado.
Veja então que a linha B já altera o cumprimento da pena conforme a reincidência, porque a linha B diz o seguinte: o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. A contrário senso, como vamos interpretar? Se o condenado é reincidente, ele então iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. E a linha C vai trazer a condição do regime aberto. O que diz a linha C? O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Acompanhe comigo então. Quanto ao regime aberto, veja só, o condenado com pena igual ou inferior a 4 anos, qual é o regime de cumprimento de pena dele? É o aberto. É o aberto. Agora veja, olha o que diz a lei. Condenado não reincidente significa o seguinte: nós vamos ter o regime aberto para o indivíduo que seja primário. Vamos ter o regime aberto para o indivíduo que seja primário. Então, o indivíduo é primário, foi condenado a uma pena até 4 anos, pena igual ou inferior a 4 anos. Qual é o regime de cumprimento de pena que aplicarei para ele? O regime aberto. Qual é o problema que eu tenho agora? E se ele for reincidente e for condenado a uma pena de até 4 anos? O regime dele inicial será o regime fechado ou o regime semiaberto? Essa é a discussão. Para aquele que é reincidente e é condenado a uma pena de até 4 anos, o regime inicial de cumprimento da pena será o regime fechado ou o regime semiaberto? Aí vamos lançar mão da súmula 269 do STJ. A súmula 269 do STJ dará uma luz sobre como interpretar a linha C do artigo 33, parágrafo 2º. O que diz a súmula 269 diz o seguinte: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Acompanhe comigo o seguinte: pela súmula 269, aquele que é reincidente, ele poderá, se condenado a uma pena até 4 anos, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou em regime fechado. Vamos interpretar o que diz a súmula. Veja só, segundo o entendimento da súmula 269, aquele que é reincidente, se for condenado a uma pena de até 4 anos, ele poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou em regime fechado. Vinícius, quando é que ele vai então iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto? Segundo a súmula 269, o regime semiaberto poderá ser aplicado se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, ou seja, se aquelas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal forem todas favoráveis, o juiz valorar positivamente em favor do agente as circunstâncias da primeira fase da dosimetria, tendo o agente sido condenado a uma pena de até 4 anos e sendo ele reincidente, ele então será condenado no regime inicial semiaberto. Vinícius, mas se ele é reincidente, ele não teria pelo menos a circunstância dos maus antecedentes da primeira fase desvalorada em relação a ele, ou seja, não seria uma circunstância negativa? A resposta é não. Se o juiz considerou a reincidência na segunda fase e o indivíduo tem uma condenação anterior transitada em julgado, significa que o juiz não pode, na primeira fase, valorar negativamente os maus antecedentes sob pena de bis in idem. Então, se o indivíduo é reincidente, o juiz considera a reincidência na segunda fase, mas
não majora a pena na primeira fase, não exaspera a pena na primeira fase em virtude dos maus antecedentes, para que isso não configure bis in idem. Tome cuidado. É possível, portanto, que o indivíduo reincidente tenha as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis a ele. Em relação ao regime fechado, teremos a aplicação do regime fechado se o indivíduo for condenado a uma pena de até 4 anos e tiver circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então, pela interpretação da súmula 269, aplica-se o regime fechado no caso daquele que é condenado a uma pena de até 4 anos, porém, em relação a esse indivíduo, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis. E aí, pela interpretação da súmula, se o indivíduo, na primeira fase da dosimetria, tiver contra ele uma circunstância desfavorável, já seria suficiente para que o juiz aplicasse o regime fechado. Veja que o juiz não está obrigado a aplicar o regime fechado. O juiz, de forma fundamentada, mesmo que alguma circunstância judicial seja desfavorável, se entender que o regime semiaberto é o regime mais adequado no caso concreto, o juiz tem essa discricionariedade de fundamentar e aplicar o regime semiaberto, ainda que alguma circunstância judicial seja desfavorável. O que eu quero dizer é que a regra geral é que, com uma circunstância judicial desfavorável, o juiz já está autorizado a aplicar o regime fechado se o indivíduo é reincidente e foi condenado a uma pena de até 4 anos. Essa é a ideia. Então a gente tem aí o primeiro efeito negativo da reincidência, dentre vários que nós vamos ver. Qual é o outro efeito negativo? Um outro efeito negativo, vamos ver vários, da reincidência. Vamos ver a questão da progressão de regime em crime hediondo. Vamos colocar aí no caderno o segundo efeito, vamos colocar aí o seguinte, letra B. Altera a progressão de regime de cumprimento de pena, nos crimes hediondos. Altera a progressão de regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos. É o que temos, então, como segundo efeito negativo da reincidência. Onde é que a gente vai encontrar isso? Vamos à Lei de Crimes Hediondos e lá no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos, nós temos esse efeito negativo. Então a gente anota aí no caderno, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, que diz o seguinte: a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se reincidente. Então, em relação à progressão de regime em crimes hediondos, eu vou ter o seguinte: quanto ao indivíduo primário, há necessidade de 2/5 da pena cumprida para a progressão de regime. O indivíduo, então, progride de regime com 2/5 da pena cumprida, sendo ele primário. E a lei diz que, sendo ele reincidente, ele progredirá de regime com 3/5 da pena cumprida. Então, o reincidente, ele ficará mais tempo no primeiro regime de cumprimento da pena, no regime inicial, porque ele vai demorar mais para progredir. E aqui uma questão importante sobre essa reincidência. A reincidência exigida pela Lei de Crimes Hediondos não é uma reincidência específica, Se o indivíduo foi condenado anteriormente por um crime não hediondo, e aí já transitou em julgado, ele então vem e pratica o segundo crime, sendo agora considerado reincidente. Esse segundo crime é um crime hediondo. Ele terá que cumprir 3/5 da pena para a progressão de regime,
não importa se o crime anterior foi hediondo ou não. Tome cuidado, portanto, com isso. A reincidência que está exigida no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos não é uma reincidência específica. Ele, tendo sido condenado por um crime não hediondo, se vem a praticar posteriormente um crime hediondo, precisa de 3/5 da pena cumprida para a progressão de regime. Então a gente já tem aí um segundo efeito importante da reincidência. A gente tem ainda um terceiro efeito da reincidência, também em lei especial. Então daqui a pouco a gente volta para o Código Penal para falar de outros crimes em que o efeito da reincidência vai fazer diferença para alguns benefícios. Eu vou falar agora sobre um benefício importante relativo ao artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Então, vamos colocar aí a letra C, mais um efeito da reincidência, vamos colocar assim. Impede, reincidência impede a redução de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, referente ao tráfico privilegiado. Então, mais um efeito negativo da reincidência. Temos o seguinte aqui: impede a redução de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, referente ao tráfico privilegiado. Mais um efeito negativo da reincidência. O que a gente tem em relação a esse artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas? No crime de tráfico de drogas, é possível uma redução considerável da pena de 1/6 a 2/3 se o indivíduo preencher 4 requisitos. A lei vai dizer o seguinte, aqui no parágrafo 4º, nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então, para ele ter a redução, é necessário que ele seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa para ter direito a uma redução de pena de 1/6 a 2/3, conforme o artigo 33, parágrafo 4º. Como exige o 33, parágrafo 4º, que o indivíduo seja primário, é lógico que o indivíduo sendo reincidente não fará jus à redução de pena que está no 33, parágrafo 4º. Então, esta exigência do 33, parágrafo 4º, ela esbarra na reincidência, ou seja, a exigência da primariedade, obviamente, vai esbarrar no fato do indivíduo ser reincidente. Então, não tem direito ao benefício do tráfico privilegiado, à redução de pena, aquele indivíduo que seja reincidente. Então, a gente tem mais esse efeito negativo. Impede a redução de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, referente ao tráfico privilegiado. Então, a gente viu 3 efeitos negativos da reincidência, mas não para por aí. No bloco que vem a gente vai ver outros efeitos negativos da reincidência, temos muito a ver sobre isso ainda. Então vá anotando aí para você não esquecer.